Para cima, vou falar hoje sobre rabdomiólise. É uma patologia, uma doença. Essa semana aconteceu com uma garota. Ela foi fazer a primeira vez uma aula de spinning. Ela era sedentária, nunca tinha feito tanto esforço na vida e aí foi empolgada para fazer a aula. A rabdomiólise, ela acontece por conta do excesso de esforço que a pessoa faz. A menina saiu da academia carregada pela UTI, pela unidade médica de socorro, por conta desse esforço. O corpo da gente, ele reage a tudo que você faz. Você exagerou e vai como se fosse desligar um disjuntor para que aquilo não exceda e para que você não chegue ao mal súbito. Então essa menina, ela, além dela desmaiar ainda, segundo as informações da academia, ela chegou a urinar preto depois da aula. Por que isso acontece? O seu corpo, ele tá parando você para que você não chegue a óbito. Ele tá desligando o seu corpo para que você não chegue a óbito. Ah, mas por que isso acontece? Por conta da falta de fazer anamnese. As pessoas vão para academia, elas ficam uma vida inteira sem treinar, elas ficam uma vida inteira sem fazer atividade física e aí do nada resolve, agora eu vou fazer. Gente, fazer atividade física, fazer esforço é aos poucos. Não adianta você do nada levantar, hoje eu vou fazer tudo. Vai lá, faz a força que nunca fez, carrega a carga que nunca carregou nos pesos da academia, coloca a intensidade que nunca colocou seja na aula de bike, e isso poderia ter acontecido em qualquer aula, não é por conta de ser da aula de spinning que ela foi. Pode ser qualquer aula, gente. Então, esse esforço, o seu corpo vai gerar um mecanismo de defesa, é por isso que ele desliga. Então, essa fatalidade que aconteceu com essa jovem, é uma menina jovem ainda, tem 29 anos, 30 anos, pode acontecer com qualquer um, com gente mais jovem do que ela, com gente mais velha do que ela. Não é para ter medo e não fazer atividade física. Todas as vezes que você for para iniciar atividades físicas, é importantíssimo que você passe por um médico para fazer um check-up, saber se está tudo ok e se você está habilitado a fazer atividade física, para não acontecer de ter um mal súbito. De repente você está com uma pressão alta, as pessoas elas acham que porque elas nunca tiveram pressão alta, aí ficam anos sem fazer um check-up, que elas nunca vão ter. Pode desencadear, a pessoa não sabe. Diabetes, a pessoa não sabe, de repente desencadeou no meio do caminho aí, e aí resolve fazer lá, dar uma hipoglicemia, a pessoa tem uma parada respiratória, cardíaca no meio de uma aula, e aí? Aí a culpa é do personal, a culpa é da academia. Então, antes que aconteçam eventos como esses, é importante sim você passar por um médico, passar por uma bateria de exames para saber se está tudo ok com você. E nunca na sua vida chegue fazendo com intensidade total as atividades físicas, mesmo que você já treine. Eu tô falando aqui de pessoas que são sedentárias, mas às vezes você tira férias, fica aí uns 30 dias, 20 dias sem treinar, viaja, vai curtir, bebedeira, tá tudo certo, não tem problema nenhum, que eu não tô pra julgar o que você comeu, o que você bebeu, mas na hora de retomar, tem que ser devagar e gradativo. Não adianta você, eu carregava 100 quilos no agachamento, aí eu fico 30 dias sem treinar, chega na academia, coloca lá, mesma quantia, 100 quilos para agachar. Não vai dar certo. O seu corpo, ele demora para aumentar a massa magra, aumentar a força, e para perder massa magra são 2 semanas. Você perde na hora. Se der uma piorada na alimentação, diminuir a quantia de proteína, então, daí vai para casa do chapéu. O músculo se perde muito fácil. Depois dos 30 anos, então, cada respirada sem musculação, então, você está no caminho certo para sarcopenia, que é a diminuição da massa magra. Então, tenham atenção, passem sempre por um check-up de um médico e tenham responsabilidade na hora de fazer o treino. Não faça como essa garota na aula de spinning, tendo quase que um mal súbito por conta da irresponsabilidade. Eu não estou julgando ninguém, mas irresponsabilidade da parte dela, da academia e do professor que estava dando aula. Eu vou contar uma
Historinha para vocês, minha professora Márcia de rítmica da faculdade, isso já tem mais de 20 anos. A Márcia era a professora que mais pegava no pé. Além de pegar no pé com leitura, vocabulário diferente, ela chegava lá, ela falava uma palavra diferente na aula, sabe? Foi assim, na época a gente falava que era a professora mais chata, mas a Márcia ela falava uma coisa que pra mim faz muito sentido, tá? A aula coletiva não dá certo. Eu vou contar o porquê. A aula coletiva, o professor, ele tá preocupado com a coreografia que ele vai fazer, ele tá preocupado com o estilo da aula que ele vai dar, ele tá preocupado com o jeito que ele vai pedalar na bike. E isso é normal, todo personal trainer tem o ego elevado, inclusive eu. Aí o cara tá lá fazendo aula, você sabe que quando o cara vai dar aula de spinning, ele tem que fazer uma prova. Então ele treina os movimentos, como pedala na subida, ouvindo a batida da música, coloca mais intensidade em determinada batida da música, mantém tantos minutos pedalando como se fosse subida e por aí vai, né? Então o professor ele está preocupado com essa coreografia. Agora eu vou perguntar para você, seja sincero, você já fez alguma vez aula coletiva dentro de uma academia? Vamos supor que já. Algum professor pediu para você o seu exame médico ao entrar dentro da sala, não é dentro da academia, ao entrar dentro da sala, na aula de spinning, na aula de step, na aula do cross training, alguém já pediu para você o exame médico? Não, né? Como diria a Márcia. Então, você está assinando um atestado de óbito. Não acabei de falar para você que de repente você não faz exames periódicos, então você não sabe se sua pressão elevou, se não elevou, aquele dia tá mais calor. Se você não leva seu exame médico todos os dias na mão do professor da aula coletiva, cara, ele tem 60 alunos dentro da sala, ele não dá conta de olhar em todos. Você passa um mal súbito lá, ele nem vê o que está acontecendo com você e não é culpa dele. Se chega no verão agora, cara, as academias estão parecendo um feirão. O professor não dá conta. E não é culpa do professor. As academias não querem saber, não querem nem saber. Então a responsabilidade de saber se você está com a saúde em dia é sua. Qual que é a diferença de treinar com o personal trainer? Aí é a sua vantagem. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Sabe por quê? Quando você está tete a tete com o seu aluno, você está enxergando o que está acontecendo. O cara começa a branquear o lábio, você já sabe que ele não está bem por algum motivo. Se você chega na aula para fazer musculação e você fala, nossa, tô com mal-estar, tá calor, ou a mulher, tô com cólica, o personal ele vai tirar o pé, ele não vai exigir tanto. Já numa aula de spinning, o professor vai continuar no mesmo ritmo, porque ele está preocupado com a coreografia que ele vai passar, ele está preocupado com o estilo de aula que ele vai dar. Vou falar mais uma vez, não é culpa do professor, as academias não exigem. Então, ele não consegue dar conta de 30, 40 pessoas fazendo aula. Acontece o que aconteceu com a menina, tem um mal súbito, não tem o que fazer. E eu não estou falando aqui para não fazer atividade física, estou falando para você se conscientizar. É isso, passe por um médico, faça seu check-up, faça a cada 6 meses, se você tem mais de 30 anos então, né? Então bora lá, bora pra cima, sou o Giga Wizard, sou o melhor personal trainer do mundo, sou especialista no que faço, nunca me apresentaram ninguém melhor que eu, porque esse aqui é o meu negócio. Bora pra cima.